eu vejo como fundamental na abertura desse raio-x, depois da 24ª rodada, o debate em relação a esses dois times que furaram a bolha. A gente tinha uma bolha, a gente tinha uma bolha desenhada, uma bolha de 6 clubes, que a gente tratou como favoritos potenciais ao acesso. A competição foi andando, esse favoritismo foi ruindo, mas agora esses 6 clubes, de fato, não integram mais nenhuma bolha, estão espalhados pela tabela de classificação. E dois protagonistas surgiram com muita força: o Novo Horizontino e o Mirassol, dois times que tiveram um 2023 forte, mantiveram seus treinadores, mantiveram seus trabalhos e agora se aproximam do acesso, tá? Nessa primeira arte que a gente está vendo, e eu vou começar pelo Novo Horizontino. O Novo Horizontino ele traz algumas estatísticas que, de fato, mostram que o caminho para a Série A já é um caminho muito claro. Ele precisaria sair do trilho consideravelmente para deixar esse caminho. Talvez o primeiro ponto que chame a atenção nesse gráfico é o que 100% dos líderes na 24ª rodada subiram. É um número forte por si só, tá? E 10 dos 12 times que tinham 43 pontos subiram. Um dos que não subiu, e aí todo mundo aqui lembra bem, Cássio, Minhoca, Cauê, todo mundo lembra bem, é o Paysandu, que terminou com simplesmente 71 pontos. Então esse a gente pode até tirar da conta. São Caetano. Talvez. Caetano. É de verdade, tá escrito Paysandu, mas é o São Caetano. É porque o Paysandu foi o outro que não subiu. O Paysandu não subiu com... É o outro que não subiu. Nesse caso aqui foi o São Caetano, de 2012, né? O Paysandu acho que foi o de 2013 que não subiu. Mas aí acabou com apenas 60 pontos. Foi uma campanha que é a única campanha que coloca aí em xeque esses números no Novo Horizontino. Mas para além dos números históricos, o Novo Horizontino traz, desde a sexta rodada, um desempenho de 65%, sofreu apenas 10 gols, são 2 derrotas em 19 jogos, tá? E é o melhor visitante do campeonato com 56%. Minhoca, 3 vagas. Cara, boa pergunta essa, viu? Porque eu ainda acho que o Mirassol, eu tenho dúvidas quanto a ele. Por isso que eu perguntei 3 vagas, né? Isso. Foi só no Novo Horizontino. A minha pergunta, por enquanto, a resposta para essa pergunta, por enquanto, são 2 vagas. Eu acho que o Santos, apesar de estar atrapalhado, e que se o Santos quisesse complicar mais ainda, melhor para todo mundo. Mas acho que Santos e Novo Horizontino, se eu fosse hoje apostar fichas de quem sobe, essas 2 equipes eu colocaria na minha lista. Já que Minhoca citou Mirassol, a gente traz aqui números do Mirassol, né? 83% dos vice-líderes subiram. Tá? O Mirassol é o segundo melhor mandante. Me chama muito a atenção esse dado de só ter sofrido 5 gols em casa. É um número baixíssimo. O Sport acho que sofreu 12, tendo jogado um jogo a menos que o Mirassol. Tá? E dos times que tinham 42 pontos, metade subiu. Ali em cima na arte eu ainda fiz um outro levantamento, que é a distância que eles têm, que esses dois times têm para o quinto colocado. O Novo Horizontino tem 6 pontos de distância e a média da história do campeonato, nesse momento, é de 8 pontos de distância do líder para o quinto. A média. Se você pegar a média do primeiro e a média do quinto, daria 8 pontos. Ou seja, os 6 pontos que o Novo Horizontino tem em relação ao Avaí estão
abaixo da média histórica. A própria pontuação do Novo Horizontino está 4 pontos abaixo da média e a do Avaí 2 pontos abaixo da média. No caso do Mirassol, a média histórica da distância do segundo para o quinto é de 5 pontos e é exatamente o que a gente tem. Mas ambos 2 pontos abaixo da média. Cássio, o quanto de ficha dá para colocar no Novo Horizontino e no Mirassol nesse momento do campeonato? Tá, Minhoca já dividiu, já separou os dois. Né? Minhoca considera que o Novo Horizontino e Santos fecham 2 vagas e que restariam 2 vagas abertas. Como é que você está vendo? Eu tô na linha de Minhoca, que mais do que... Vou deixar o Santos ali com uma análise diferente, porque quando a gente começa a acreditar, o Santos começa a patinar. Vou focar no que é o tema principal até aqui, que é Novo Horizontino e Mirassol. Eu acho que, apesar da proximidade na tabela, 1 ponto separando os times, um empate, 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas para o Novo Horizontino, e 12 empates, 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas para o Mirassol. Mas eu acho que o Novo Horizontino joga melhor do que o Mirassol. Até, inclusive, acho que, para quem for acompanhar a rodada, os jogos que encerraram a 24ª rodada nessa noite, começou com Mirassol e América. O Mirassol fez uma partida muito ruim, na verdade. O Delator fez o gol, assim, o América Mineiro, assim, já com Lisca, né? Merecia um empate pelo segundo tempo. Assim, forçou, acertou a trave, Vanderlei fez 2 ótimas defesas. Teve uma oportunidade também cara a cara, mas ali foi um lance muito fortuito de um erro de posicionamento muito grave do América. Foi muito mais assim, aproveitou naturalmente, o Mirassol teve o mérito do jogador estar ali, mas não foi uma jogada construída até o cara ficar na cara do gol. Foi um erro de posicionamento bem bizarro do jogador do América. Então, eu acho que o Mirassol, assim, como falta muito campeonato ainda, 14 rodadas para esses times, para o Goiás faltam 15, para o Sport faltam 16, e são concorrentes ainda, são candidatos ainda ao acesso, eu não colocaria todas as fichas nos 2 juntos, porque a possibilidade de um deles, inclusive seria um acesso neto, tanto para o Mirassol quanto para o Novo Horizontino, a possibilidade de um deles patinar, assim, é o que costuma acontecer, assim, não se... Você trouxe a estatística do histórico de quem sobe, de que quase todo mundo sobe, mas nesse momento, achar isso significaria também, aí eu trago o Santos para agora, personagem, depois de falar de Mirassol, que como o Santos é essa coisa difícil de avaliar, mas que você não vai botar ficha que o Santos não vai subir, mesmo que o Santos, por exemplo, o Santos é o 3º lugar, mas você fica mais reticente de tirar o Santos do que tirar o Mirassol, que é o 2º. Isso significaria o quê? Que só tem uma vaga, que faltam 14 rodadas, só teria a vaga do Vila Nova. Eu não acho que só tem uma vaga. Eu acho que tem pelo menos 2 vagas bem abertas, naturalmente tem as 4, mas assim, mas de forma como a gente está falando aqui, trazendo a matemática e pelo que os times jogam, pela consistência que os times conseguem desempenhar nessa competição, pelo menos 2 vagas seguem bem abertas. Agora, imaginar que nem Novo Horizontino, nem Santos e nem Mirassol, que nenhum desses 3 vai subir, aí me parece bizarro. Assim, também nessa altura é difícil imaginar também que vai ter uma dança das cadeiras tão grande assim no G4. Eu não acredito. Então, eu ficaria mais reticente em relação ao Mirassol e, naturalmente, ao Vila Nova, que é o quarto colocado. Cássio, eu vou trazer aqui um recorte para a tela, tá? Que mostra que esse cenário de 3 vagas meio que definidas na 24ª rodada, óbvio que está 100% aberto, não seria tão fora da realidade, né? Mas ano passado, por exemplo, só um subiu. Nem tudo é matemática. Nem tudo é matemática. Claro. Por exemplo, porque se você for a gente está vendo só nesse momento na tela, quem está acompanhando no podcast não está vendo, mas na tela, para quem está aqui na live, só tem número na tela e tem todos os números da campanha, que é a pontuação que cada um fez, que cada time fez. Mas quantos desses números representavam um time que era tido como certo para subir? Perfeito. Então, assim, não é o caso, pelo menos não era o caso de Mirassol e Novo Horizontino. De repente, 3 subiram, mas em 22, por exemplo, desde a primeira rodada, todo mundo achava que o G4 era basicamente aquele, com o Bahia sendo a dúvida, e no fim o Bahia era a dúvida para menos e confirmou. E os outros 3 eram tidos como certos. Então, assim, embora o Vasco tenha sofrido um pouquinho, mas os números, é isso que eu falo, os números, eles dão força, Fred, está muito claro, inclusive, que eles dão força
a Novo Horizontino e ao Mirassol, mas você pegar as nuances também, porque se não pegar as nuances, aí realmente fica com a vaga. Eu não ficaria com a tese de só ter uma vaga, não. Mas esse gráfico aí, só para deixar claro, e sobretudo para quem não está vendo, nesse gráfico a gente tem as pontuações, né, de todos os times da 11ª posição para frente na 24ª rodada. E aí, de 2017 até 2022, 3 ou 4 subiram. 3 ou 4 que estavam no G4 subiram. Só ano passado que teve uma distorção grande e só um subiu. Mas de 17 a 22, ou 3 subiram ou os 4 subiram. Mostra que não tem tanto movimento assim. Tá? Mas também não é algo linear. Possivelmente esses times, Minhoca, chegaram a sair, voltaram. A gente sabe que isso aí também não é um pacote fechado com cadeado, né, Minhoca? Exato. O campeonato ele ainda não tá assim em termos de prevalência, né? O Santos terminava o primeiro turno num cenário positivo, agora mais questionado. O esporte agora com o novo treinador, uma outra perspectiva, possivelmente de crescimento. Ainda tem muito, digamos, ainda está um mar muito agitado para a gente definir com muitas garantias. Assim, não à toa a gente meio que trata o Santos de uma maneira particular, porque na lógica pode acabar subindo, mas não está muito fazendo por onde, né? Então, eu acho que o cenário está aberto. Assim, eu acho que essa derrota do Curitiba, por exemplo, foi boa, né, para as outras equipes, porque você imagina se o Jorginho chegando com 100% de aproveitamento, como o próprio Anderson no Avaí, que eu acho que essa é a grande novidade, né, do campeonato. Dos 5 jogos do Anderson, são 4 vitórias. Enfim, então eu acho que tem esses contextos aí de campeonato onde a gente vê alguns começando a ter um bom desempenho, é bom ficar de olho. O próprio Ceará, por exemplo, né, crescendo de rendimento. Então, ver o que é que espera daqui a, por exemplo, 4 rodadas. Essas equipes que estão numa sequência boa vão continuar? Assim, o América Mineiro, por exemplo, está numa sequência péssima nesse momento. Uma vitória nos últimos 10 jogos, é o que mais derreteu, né? Com muitos empates, é verdade, mas o campeonato ele já mostrou isso com várias equipes, né? O Sport já passou por uma dificuldade, o Ceará passou por dificuldade. Então, me parece ainda um campeonato muito parecido com o começo da competição, onde o pessoal perdia ponto onde não era para perder, ganhava ponto, parecia que ia ter uma sequência boa e quando vai ver, perdia essa sequência boa. Me parece ainda um cenário aberto. Aquele pilotão, como eu costumo falar, de marcha atlética, né? Todo mundo ali do lado, sem ninguém desgarrar. Cauê, essa liderança do Novo Horizontino e vice-liderança do Mirassol, eu destacaria ela com mais um prisma. Que a gente debateu muito que a janela de transferência poderia ser um período para diferenciar o Santos, para diferenciar o Sport, para diferenciar o Ceará, para diferenciar o Goiás. E não foi tanto assim, né? Na verdade, a gente até viu Mirassol e Novo Horizontino aproveitando a janela dentro do seu quadrado, dentro das suas realidades, mas ficando times mais encorpados. Hoje a gente viu, o Cássio citou o jogo, né, o Mirassol 1, América 0, a gente viu desfile de ex-jogadores do Vitória, né, entrando em campo. O Mirassol e o Novo Horizontino foram para o mercado, se qualificaram e talvez os 6 favoritos tenham tido uma ação mais tímida na janela do que a gente esperava, né? Isso é mais um ponto que fortalece tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol para a reta final, né? Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Passa por aí também, Fred. É aquele negócio. Parece que eles acreditaram, né? Parece que Novo Horizontino e Mirassol entenderam que a briga deste ano, até pelo o desenvolver do primeiro turno, daquele G6 que a gente acreditava que fosse ser mais forte na briga, na disputa pela vaga do G4, e não engrenou por completo, até o próprio Santos não engrenou da forma como a gente imaginava que pudesse engrenar, fez com que
Novo Horizontino, e sobretudo o Mirassol, que demonstrou, ao meu ver, um apetite maior nessa janela, tendo pego 4 ex-jogadores, acho que foram 4 ex-jogadores do Vitória que ajudaram a subir o time ano passado, que tiveram participações decisivas de alguma maneira naquele acesso. E aí você vê que são times que deixaram de ser times que a gente olhava muitas vezes, torcia o nariz, que achava que eram elencos que podiam ser muito curtos, que só tinham 11 jogadores, 2 reservas, e passaram a ser times que têm dos treinadores extraírem um pouco mais. Que não é só você olhar o trabalho muito bem feito de Eduardo Batista no Novo Horizontino e de Moza no Mirassol. Você começa a ver potencial técnico individual de alguns jogadores que possam, num dia de coletivo mais fraco, o individual extrair, o individual resolver. E aí você começa a perigar, porque são 2 times que estão aí, se a gente for ver o tempo que eles já estão aí nesse G4, pode até ter saído uma vez ou outra em alguma rodada mais atrás, mas são times que estão pisando nesse G4 praticamente desde o início, que não flutuam muito em oscilações. E aí começa a bater justamente desse temor. Será que em algum momento esses 2 farrapariam juntos? Ou se daí um vai? E eu começo a pensar que talvez sim. Talvez um dos 2 chegue até o final, se não os 2, e que você vê o Santos ainda claudicante, por mais que também tenha passado boa parte desse campeonato ali no G4, mas como o Minhoca colocou há pouco, está entre aqueles clubes que não, se não trocaram de treinador, mas o que o treinador vive sempre é ameaça. E que se trocar, o que, é que vai acontecer? Então você também não consegue, por mais confiança que você Dos olhe 6, só o Santos não trocou, né? Isso, exatamente. Então, por mais que você olhe com confiança nesse time do Santos, você não sabe o que uma mudança provocaria nesse time do Santos. Um time que vem com Carille já há algum tempo, sobre um modelo de jogo que não é um modelo de jogo trabalhado tanto para ser um protagonista no estilo de Carille, mas que é o time que foi arrumado dessa forma. E que uma mudança de rumo, não sei o que aconteceria. Também não foi um clube que foi na janela e vamos dizer que se garantiu com reforços Deixou passar a janela. Deixou passar a janela. Deixou. Foi atrás, na verdade, para minimizar alguns danos. Por exemplo, trouxe o Luan Pérez para a zaga, diante do buraco que se estava. Mas é um time que depende muito de Guilherme, ali no meio para frente, para resolver. E o principal momento de dificuldade do Santos nessa temporada foi quando teve o hiato da presença de Guilherme ali, por lesão. Então é muito dependente. E você começa a ver esses. E os outros, o pelotão de trás que chega, aí você já vê um Ceará que tenta pontuar de uma maneira mais, com a média mais consistente. Você vê o Avaí retomando com a chegada de Henderson, mais consistente, ao meu ver, do que aquela arrancada que teve lá com o Dalpozo. O América Mineiro agora de Lisca num momento muito complicado, por mais que o América Mineiro tenha feito até uma janela de tentado pensar alguns nomes, mas não consegue, e tem um elenco, ao meu ver, entre os concorrentes, talvez em termos de titulares e reservas, menos desnivelado, mas também não consegue descolar, não consegue dar liga. O Goiás que trocou de treinador e não consegue se acertar. Aí você vê o Curitiba que vinha, aí ainda bem teve esse freio hoje, para você não dar um gás
a um clube que foi tão oscilante no primeiro turno, tão mal, e que praticamente a gente descartou, né, nesta briga. E aí o Sport, tentando se reencontrar, ganhou uma sobrevida com a vitória no ontem, e agora com um treinador que dá alguma confiança, de fio de esperança a mais. Então, assim, por mais que os números que você colocou aí no início, neste quadro, deem muita confiança e mostrem um histórico também de consolidação, muitas vezes, desses nomes que estão à frente, mas eu não consigo desapegar as exceções. Eu não consigo ainda, não. O Novo Horizontino mesmo, estava vendo uma reportagem hoje sobre a liderança do Novo Horizontino, e é um time, por mais que seja muito certinho do Eduardo Batista, mas é aquele líder que os números são assim, chega a ser surreais, você vê. O Novo Horizontino é o time que tem a menor posse de bola da competição, é o time mais faltoso, ou seja, de alguma forma faz aquele jogo inteligente de evitar que o adversário aproveite os seus erros e utilize os contra-ataques. É o time que tem menor média de passes certos. Em compensação, é o terceiro time que melhor cruza, que tem maior acertabilidade na questão cruzamento. Ou seja, aquele time que joga muitas vezes aquele futebol Série B, de cruzamento certeiro, e é o time que é o segundo time que menos perde chances concretas de gol. Ou seja, aquele time que consegue ser muito perfeito, exato no que pretende fazer. E talvez seja muito essa cara desse time do Eduardo. Tem um ataque pior do que o do Sport, porra. O Sport tem Exato. 28 gols em 22 jogos. O Novo Horizontino tem 27 em 24 partidas. Assim, é beirando, na verdade, assim, é beirando um gol por jogo. O líder do campeonato ter um ataque que é quase média de um por jogo é um negócio assim, tem que ser muito eficiente, velho, assim, e é o que vem sendo. Uma pontuação desse tamanho. E é o que vem sendo, Cássio. E por isso que eu coloquei, que eu continuo com a interrogação ali, por mais que os números apresentados por Fred sejam muito sólidos, porque às vezes essa perfeição chega um momento que é muito difícil você carregar na competição toda, de você por aquela bola certa sempre eu acho isso também. resolver. E por mais que tenham tido algumas contratações, mas não é nem de tamanha profundidade. Então, assim, até quando esse trabalho muito certinho de Eduardo, encaixado, vai dar certo? Porque o mesmo trabalho muito encaixadinho que foi o de Condé ano passado com Vitória, teve seus momentos de dificuldade que quase ali naquele final do primeiro turno descamba, e aquela vitória ali contra o Sport na Ilha do Retiro foi muito um resultado que resgatou talvez o Vitória de um momento que pudesse entrar numa espiral de negatividade que pudesse tirar dali da rota. Então ainda acho que talvez o Novo Horizontino passe por isso, diante de números esses que eu trouxe, que foi até até o crédito do G1, do Globoesporte.com, de São Paulo, mas são números que deixam você, pelo menos me deixar ainda ressabiado desse Novo Horizontino. Será que a bola vai entrar sempre? Será que essa acertabilidade aí em cruzamentos vai continuar? Esse jogo tão exato, tão pragmático de Eduardo vai continuar dando certo? Mas aí, Cauê, só complementando, eu acho que esse é o grande mérito do Novo Horizontino. Se você for olhar Sport, Ceará, Vila Nova, América Mineiro, Goiás, todos esses falharam em diversos jogos importantíssimos, assim, de cumprir tabela. Né? A derrota recente do Sport, o Brusque. O Novo Horizontino tem muito pouco isso. E isso é o que está bastando para ele ser o líder. Muita objetividade. É muita objetividade. Na verdade, é porque assim, eu acho que às vezes há uma cobrança, obviamente, maior, né, para um Sport, para um Ceará e tudo mais.
mas é uma equipe que consegue ficar estável o jogo inteiro. Então é ali, tenta diminuir as chances Era isso que eu ia perguntar. O perfil acaba ajudando? É isso que eu ia falar. Eu acho que é isso. Porque no ano passado, o Novo Horizontino, ele teve um contexto, né, de campeonato, onde um Vitória disparou, aí no momento que faltou ali, teve um crescimento do Atlético Goianiense, teve ali um momento do Juventude também de crescimento, com Carpini. Então, o campeonato desse ano, se você conseguir fazer jogos regulares, assim, com uma boa eficiência defensiva, assim, o Novo Horizontino não é esse time que você olha assim, você até confia. Você colocasse o Novo Horizontino em outras edições, talvez não subisse. Mas nesse ano, com todo mundo tropeçando, todo mundo dando margem, lembrando, é o líder com a segunda pior pontuação. O Fred acabou de colocar aí, né? Eu estava olhando. Só 2006 lá, né? Que teve a pontuação. Só o primeiro, que teve 41 pontos. Se a normalidade tivesse acontecendo, né, Minhoca? Talvez o Novo Horizontino estivesse sofrendo, né? São 4 pontos abaixo da média. São 4 pontos abaixo da média de um líder. 4 Por isso pontos. que tem uma certa dúvida. A Minhoca começou a responder a pergunta sobre pressão. Olha, não dá para negar que assim que a pressão é menor. O Novo Horizontino, ele já era o líder quando ele foi a campo contra o Vila Nova, e o Mirassol já era terceiro lugar, com a chance de virar segundo lugar quando foi enfrentar o América Mineiro. Os dois jogaram em casa, os dois venceram essa rodada, os dois jogaram em casa. O Novo Horizontino jogou, e os detalhes, os dois estádios cabem muito mais do que isso, tá? Para de repente não passar aquela lotação. O público de Novo Horizontino e Vila Nova foi 2.691 pessoas. O público de Mirassol e América foi 2.857. Pô, o líder e o vice-líder não te levaram 3.000 pessoas para um jogo. Veja só, isso não é começo do campeonato, cara. Isso já é em algum momento onde fala só, isso aqui é campanha de acesso, isso aqui é onde você já começa a acreditar quando a gente está falando, tanto que é a pauta aqui, que você começa a acreditar. E o público é desse tamanho, então, assim, não tem muito melindre para dizer que sim, a pressão é menor. Pode ter a pressão de direção, então, mas em relação à torcida, aí é muito... E aí a pressão, a forma com que os adversários jogam... 38 mil habitantes, se eu não me engano, no Novo Horizonte. Mas numa hora dessa, até cidade vizinha vai, pô. Veja... Na verdade não vai, né? Só tá em 2.000, não tá indo... Não, nem a cidade principal, eu tô dizendo assim. No que dizer num cenário lógico, assim, que um time tá indo para a primeira divisão, um jogo dessa forma, você envolve a região. Mas é porque também eu acho que falta, que eu acho que poderia pesar a favor, né? Se tivesse um abraço ali das cidades vizinhas. Um time carismático, um time que joga muito bem, time propositivo, melhor ataque, sabe? Destaques. O Mirassol é o time propositivo. O Novo Horizontino mesmo, o Mirassol é. Não sempre. Porque eu vi jogos do Mirassol, ele domina a posse da bola. É isso, é aquilo. É a Espanha. Domina a posse da bola como ninguém. É falta de objetividade. Isso aí é esse mesmo tipo de jogo. No esporte, no Ceará, ia ter crítica. O time domina e cadê a finalização? É um toque para. É um toquinho. E não tá só o que Minhoca fala do público. E ao redor também. Rapidinho. Nova Horizonte tem 41 mil habitantes. Exato. E que as duas cidades são o nome da. Mirassol 63, né? E Mirassol 60 já atualizou, 63. O Salgueiro, que era de uma cidade que hoje tem 60, mas quando começou tinha 52 mil habitantes, aí foi crescendo, que teve transposição, aquela coisa ali. Tudo bem que tem todos com a nota, mas querendo ou não, uma cidade de 52 mil, entre 52 e 60 mil, que foi onde orbitou a população do Salgueiro na última década, e o Salgueiro, na época de todos com a nota, chegou a ter jogo público de 7 mil, 8 mil pessoas, assim. E veja, tinha acesso, era mais fácil porque era de graça, mas ao mesmo tempo, um jogo onde vale a liderança da Série B, será que não é atrativo não para você ter um público maior do que 2 mil pessoas? Sim, eu acho que mesmo a cidade tendo uma população desse tamanho, eu acho muito pequeno. E é desastroso economicamente para o mercado da Série A, mas aí não tem o que reclamar. Rodaram muito a roda para que isso acontecesse. E comentário aqui no chat, Fred, que para mim eu acho que é a principal explicação. Todos os outros que eram considerados favoritos não estão ficando a desejar. Isso. Aí veja só, em algum momento, já pensou se todo... Porque em algum... falando rapidamente disso, só para não perder, para não sair tanto da linha, mas é porque esse é o balanço do Santa Cruz essa semana, e o Santa Cruz, naturalmente, o balanço diz quanto o time deve, e a dívida foi atualizada 305 milhões. Aí eu fui colocando, segundo o último balanço de cada um, 305 milhões no Santa,
258 milhões, 276 milhões no Sport e 258 milhões no Náutico. Juntando os três, 839 milhões. Estou dando esse exemplo, mas é muito, em vários outros casos é assim. Aí vem um clube desse que é zero. Aí o empresário vai lá e tal. Não interessa. Está muito claro que não interessa se tem 2.000 ou 3.000 pessoas. Que o objetivo é outra coisa e tal, não interessa. Mas aí, em algum momento o campeonato vai ficar. Já pensou que o campeonato vai ficar só com isso? Beleza, esportivamente seria ótimo. Seria justo, na verdade. Ótimo não, mas seria justo. Mas não seria muito bom, né? E é um desenho que tá se o Bragantino está lá. Seria Bragantino, Mirassol e Novo Horizontino no campeonato. Não. Todo mundo jogando com 40, 30 mil pessoas, as arenas tudo lotado, o maior público da história e alguns times puxando bem para baixo essa média. Mas esse abraçar que tu falasse, Cássio, pronto, na questão do Mirassol mesmo, você tem cidades ao redor que terminam. Mirassol fica do lado, é como se fosse quase que uma região metropolitana de São José do Rio Preto, uma cidade considerada no interior de São Paulo forte. Aí você tem toda uma tradição, por mais que estejam muito mal, mas do próprio Rio Preto, do próprio Ameriquinha de lá. Não sei se o torcedor dessas cidades consegue olhar para o Mirassol e ter esse carinho. Araraquara, 2 horas de distância, já tem a ferroviária. Mas eu acho que a própria cidade de Mirassol, ela consegue ter mais do que 2.800 pessoas. Dava para puxar. A própria cidade não abraça o que poderia abraçar. De dar, por exemplo, as 7.000 pessoas que você disse. Dá 5.000, 6.000, 7.000. Mas vai ser cruel, viu? Subir a Série A esses times. E Novo Horizonte também não tem grandes cidades. É o contrário, não tem grandes cidades assim, interioranas. E Cauê, o Novo Horizontino não é aquele Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista em 90. É outro CNPJ. É a mesma coisa. Mudou. Ele era Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Mas é a mesma coisa, no final é a mesma coisa, cara. Não, mas escuta, é a mesma coisa no fim das contas, mas é outro CNPJ justamente para não ter as dívidas daquele time. Isso. Para você zerar o processo. É isso que eu estou falando. É sempre, entre aspas, mais fácil você fazer de mexer uma coisa. Ou tu acha que é fácil zerar o CNPJ de Santa Cruz? Não, bora fazer o CNPJ. E esquecer o passado. Tá entendendo? Eles esqueceram o vice-campeonato. Teoricamente, eles esqueceram o vice-campeonato, né? E deixa pra lá da Série C. O Novo Horizontino foi campeão da Série C em 94. O anterior. Porque, enfim, esse é um assunto mais amplo, né? Porque... Mas é bom falar dele agora, viu? Porque porque assim, a gente já tem... São 2 equipes paulistas, né? Nos quadrangulares da C, brigando para subir. São Bernardo. Ferroviária e São Bernardo. Ferroviária e São Bernardo. Que estão no mesmo grupo. Né? Assim, porque a gente já viu um derretimento grande do Nordeste. Muitos do Nordeste... É só um parênteses aqui, não vou nem aprofundar não, mas várias equipes do Nordeste brigaram mais para tentar se manter na Série C do que brigar pelo acesso. Só o Botafogo da Paraíba está nesse quadrangular, né, para tentar subir. O Sampaio, que terminou 5º colocado há 2 anos atrás, já bateu na D e tudo mais. Então, assim, a turma tem que saber começar a fazer futebol também, né? Porque... mas aí a gente percebe, já não é a primeira vez, mas a gente percebe outro fluxo de escoamento dos grandes clubes do Nordeste, perdendo espaço para pequenos clubes do interior. São Paulo e até de estados mais ricos, não precisa nem ser só São Paulo. Lembrando que a Ferroviária de Araraquara também é SAF, viu? A própria Série B desse ano... uma história diferente. E com a história mantida, tá? Ali foi só comprada ali a Ferroviária. Exato. Original. E aí o que é que eu considero? Você tem Ituano, Botafogo, Guarani, Ponte Preta. São muitos jogos em São Paulo, pô. Isso ajuda também. Pode ser 7 isso ajuda. Que vem, pô. Não estou falando da Série B. Da Série A, mas são 7 hoje na Série B. E pode ser 7 no ano que vem. Então, assim, ajuda essa campanha do Mirassol, do Novo Horizontino. Não estou dizendo que são jogos entregues, nada não. A única derrota do Mirassol em casa foi pro Botafogo na rodada passada. Botafogo virou o jogo, ganhou o jogo lá dentro. Mas assim, não viaja. É o tempo todo jogando sem passar no aeroporto, pegando ônibus aqui, distâncias curtíssimas. Pô, são 2 times de Campinas, um time de Ribeirão Preto, time de Itu, Novo Horizonte, Mirassol, Santos. É realmente uma
uma vantagem geográfica em relação a isso. Talvez isso se reflita também no campeonato, tá?